Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, a primeira edição dessa quarta-feira, começa agora. Caixa Econômica Federal vai antecipar o resgate das contas inativas do FGTS para quem nasceu entre março e maio. 2 milhões de correntistas da Caixa vão receber a transferência no sábado. Médicos alertam para o risco à saúde das mulheres na terceira idade. Na última década, o contágio da AIDS entre as que têm mais de 60 anos cresceu o dobro do registrado entre as mulheres mais jovens. A agência reguladora reduz o valor de conta de luz em 10% em cidades atendidas pela CPFL. 4 milhões de consumidores em 200 municípios paulistas terão esse desconto. Avança no Congresso o projeto de lei que libera a caça no Brasil. Ambientalistas e caçadores disputam votos que podem ter consequências para o meio ambiente e até para a segurança pública nas cidades. Na dica de leitura, a história de um certo João. Um João que dos cafundós de Minas Gerais desbravou o mundo da gente e das letras e ensinou que as pessoas não morrem, ficam encantadas. Encantadas ficaram crianças, pais, mães, 70 civis, vítimas de gás tóxico na Síria. O Conselho de Segurança da ONU faz reunião de emergência hoje para discutir que medidas a comunidade internacional deve tomar. Começa a edição de hoje falando sobre saúde da mulher. Olha, a alta incidência do vírus da AIDS entre mulheres com 60 anos ou mais é resultado de mudanças de comportamento. E alerta para cuidados básicos que devem ser tomados durante os relacionamentos maduros. Exercícios físicos, boa alimentação, saúde em dia. Rita se preparou para chegar bem aos 60. É bom, você tem uma maturidade gostosa e vai aprendendo a conviver com todos os resultados da sua vida, né? Quando o assunto é sexo, ela diz que namora um pouquinho, com segurança. Preservativos. Você usa sempre? Sempre. Mas nem todas as mulheres maduras abordam a questão com tranquilidade. As mulheres com mais de 60 anos, que estão redescobrindo a vida sexual, têm receio de falar com os próprios parceiros sobre o uso do preservativo, por exemplo. E esse, segundo os médicos, é um dos motivos que colocam essas mulheres no topo das pesquisas sobre a AIDS. Nos últimos 10 anos, a contaminação pelo vírus na faixa etária acima dos 60 aumentou 40%, mais do que o dobro do aumento entre os mais jovens. Ela já está constrangida, porque são mulheres que estão há muito tempo sem ter relações, estão com a autoestima baixa, porque elas foram muitas vezes trocadas por uma parceira, por uma mulher mais jovem ou por um parceiro mais jovem. São mulheres que estão abaladas e descrentes desse novo relacionamento. A doutora Albertina chama a atenção para um outro ponto importante. As mulheres, depois da menopausa, têm menos lubrificação vaginal, o que aumenta o risco de pequenas fissuras, por onde o vírus da AIDS pode entrar. Eu entendo que hoje, ao mesmo tempo que a mulher já aprendeu aplicativos, aprendeu Facebook, aprendeu a olhar e encontrar parceiros da juventude ou atuais das redes sociais, a nova rede de relacionamento é ela exigir o preservativo. Agora uma dica cultural, quem passar pelo Museu Catavento, no centro de São Paulo, vai encontrar uma mini cidade montada na área externa e com muita brincadeira e diversão, vai aprender um pouco sobre a importância da segurança no trânsito. O repórter Evelyn Avancini foi conferir para a gente. Boa tarde, Evelyn. Oi, Aldo, boa tarde para você, boa tarde a todos. Aqui no Catavento, opção de brincadeira não falta, mas até domingo tem uma opção a mais, uma atração bem interessante. É essa mini cidade cenográfica para as crianças aprenderem noções de sinalização, regras de segurança no trânsito para pedestres e motoristas. Tudo muito divertido e muito interativo. E para conversar sobre isso, estamos aqui com a Ana Lima, que é coordenadora interativa do museu. Ana, para participar, o que é preciso? Aqui é só chegar no Catavento, de terça a domingo, até domingo vai ter essa atividade. Ela fica na área externa, ela é uma atividade totalmente gratuita. Crianças de 5 a 10 anos são muito bem-vindas aqui. Quais os horários? Ao longo do dia são várias sessões de 30 minutos cada. Podem vir à vontade. Ok, muito obrigado. Então, lembrando que essa mini cidade fica aqui até domingo, mas conhecer, visitar o Catavento é sempre uma boa pedida. E fica aqui do lado do Mercadão. Para mais informações é só acessar o site www.cataventocultural.org.br. Aldo.
Obrigado, Evelyn. E olha, 2,5 milhões de crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos estão fora da escola. O movimento Todos pela Educação fez um levantamento baseado nos resultados da PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio. A repórter Maria Manso tem mais informações sobre essa pesquisa para a gente. Boa tarde, Maria. Boa tarde. Pois é, os resultados divulgados aqui pelo Todos pela Educação mostram que a educação ainda está longe de ser universal no Brasil. A meta 1 do Todos pela Educação previa que 96,3% das crianças e jovens de 4 a 17 anos deveriam estar matriculados em 2015. Mas apesar do aumento de matrículas nos últimos 10 anos, o índice ficou em 94,2%. O crescimento é maior na faixa etária de 4 e 5 anos. Já o ponto crítico é entre jovens de 15 a 17 anos. A meta 4 do Todos pela Educação previa todo jovem com o ensino médio concluído na idade certa, até os 19 anos. Se olharmos os dados, vemos que a taxa ficou em 58,5%. Pois é, e o estudo também mostra que há um dado muito importante relacionado às crianças e jovens negros e pobres. Ricardo, você que esteve à frente da pesquisa, que dados são esses e por que são tão preocupantes? São dados que mostram que dessa população, né, das crianças, sobretudo das crianças de 4 e 5 anos, de 6 a 14, que ainda não estão dentro do sistema na educação infantil e no ensino fundamental, representam uma parcela da população mais pobre, pretos e pardos, segundo a nomenclatura do IBGE, e também famílias que vivem em locais de difícil acesso, em grande parte na zona rural. Então, essas pessoas, essas crianças, são as mais difíceis de você incluir. Então, a gente precisa de políticas públicas específicas de busca ativa, por exemplo, para atrair essa população para a escola, para a gente, de fato, conquistar essa universalização na educação. Mas o que seriam essas políticas mais específicas para alcançar essas crianças e jovens? E por que isso é tão importante para garantir o futuro do país como um todo? Em primeiro lugar, identificá-las. E aí tem que ter um trabalho de entender essa demanda no nível municipal, porque a gente está falando da responsabilidade fundamental e mais direta dos municípios que cuidam da educação infantil e, na maioria dos casos, da educação dos primeiros anos do ensino fundamental. Então, cada município tem que entender a sua realidade, tem que buscar entender por que essas crianças não estão acessando a escola e aí sim colocar políticas locais para trazê-las para o sistema. E, obviamente, você oferecendo um início da educação básica com qualidade, isso vai impactar em toda a escolaridade dessa criança no futuro e, obviamente, no futuro dela como cidadão, como trabalhador, como, enfim, pesquisador, se seguir a carreira acadêmica, dependendo da área que ela optar. Ricardo, muito obrigada, pois é um assunto que interessa a todos nós. Os dados completos da pesquisa estão no site todospelaeducação.org.br. Aldo. Obrigado, Maria. Gabriela. Falar de leitura, como aproximar novos leitores de novos autores? Para tentar solucionar esse dilema, um grupo de editoras independentes teve uma ideia. Montaram juntos, aliás, o grupo montou junto um ônibus livraria. Por fora, um ônibus escolar com uma cara assim, meio retrô. Por dentro, um festival de histórias e ideias. Na verdade, esse ônibus é uma livraria itinerante. Quando vem no meu restaurante, é a primeira vez que ele olha para o ônibus. Publicações que não costumam ter espaço em grandes livrarias, aqui tem destaque. Pequenas editoras que divulgam seus trabalhos juntas, como em uma cooperativa, sem fins lucrativos. E também dá essa oportunidade da gente conversar com o nosso público, criar um novo público, criar uma nova relação, sobretudo simbólica. A gente tem livros de editoras independentes e livros autorais. Tem título para todos os gostos: romances, quadrinhos, filosofia e até geopolítica. E com valores que não pesam no bolso de ninguém. O público vai encontrar assim, o melhor de cada nicho. Porque essas editoras pequenas conseguem trabalhar muito bem com o nicho que ela desenvolve. O ônibus livraria está nas ruas desde o fim do ano passado. Fica nos fins de tarde e à noite, de quarta a sábado, aqui na Bela Vista, só até o fim deste mês. Depois é rodar por São Paulo. E a ideia é ganhar também as ruas dos bairros mais distantes.
Além da livraria, o ônibus deve funcionar como espaço para atividades culturais. Dá para conferir a programação toda pelo site. O que a gente quer é realmente assim, entrar pela cidade, itinerar pela cidade, correr interior para se distribuir, distribuir as editoras independentes, estar circulando pela cidade, percorrendo os eventos independentes e se conectando com a cidade como um todo. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que regulamenta a atividade dos aplicativos de transporte no Brasil. Pois é, os taxistas gostaram do que foi aprovado, mas quem representa os serviços teme que eles acabem. Antes da votação, protestos. Taxistas e motoristas do Uber fizeram pressão do lado de fora e no plenário da Câmara. Pelo texto aprovado, o transporte individual, inclusive o que usa aplicativos, passa a ser um serviço público. Na prática, devem funcionar como táxi. As novas emendas também exigem que os motoristas sejam obrigados a ter autorização emitida pelas prefeituras. Ele está gerando economia, porque está gerando emprego, porque querendo ou não, quem não tem trabalho está usando o Uber como uma alternativa. Os táxis que eu pego, eles têm um serviço de qualidade. O Uber, eu já peguei táxi como ontem eu peguei, não tem a mesma qualidade. Eu acho que vai acabar aumentando o custo, mas é importante ter a fiscalização da prefeitura. Passa a ser obrigatória a contratação do seguro de acidentes pessoais a passageiros e o DPVAT do veículo. A idade do carro deve ser limitada e as prefeituras vão emitir autorização do local de prestação do serviço, certificado de registro do veículo no nome do motorista e a utilização de placa vermelha. Algumas cidades, como São Paulo e Brasília, por exemplo, já têm regulamentação para o funcionamento dos aplicativos de transporte. Se o projeto aprovado na Câmara ficar como está e virar lei, as regras definidas pelos municípios terão que ser revistas. O texto segue agora para o Senado. Por enquanto, os taxistas gostaram do que foi aprovado. Eu tenho certeza, vão competir sim, mas competir oferecendo melhor qualidade, melhores serviços ao passageiro. Eu acho que todos vamos ganhar, a cidade vai ganhar muito com isso. Em nota, a Uber disse que a lei é retrógrada, que não regulamenta o aplicativo, mas tenta transformá-lo em táxi. A Cabify acredita que uma regulamentação permite a competição saudável do setor e segurança jurídica. E o 99 se manifestou antes da votação, dizendo que o direito de escolha de milhões de pessoas não está sendo considerado. Os veículos dessa plataforma também devem estar regularizados, mas que haja uma flexibilidade que permita uma eficiência boa e um benefício geral para a população, que é fundamentalmente isso que a gente deseja. O grande beneficiário da introdução desse serviço de plataforma foi a população, e isso daí eu acho que a gente não deve retroceder. Agora, um outro assunto discutido lá em Brasília que pode ter repercussão aí no dia a dia das pessoas. A caça é proibida no Brasil há 50 anos, mas um projeto de lei no Congresso defende a permissão da atividade com caçadores registrados. O objetivo seria apenas controlar animais perigosos às pessoas e a agropecuária e não liberar a caça a todos os animais silvestres, segundo o deputado autor da medida. Os defensores da caça argumentam que é uma fonte de renda e de turismo. Os ambientalistas criticam o projeto, dizendo que é um retrocesso matar para conservar. Observadora e estudiosa da natureza há mais de 30 anos, a ambientalista Maria Cecília é contra a nova lei. Você olhar a fauna brasileira nativa, ela está diminuindo do ponto de vista numérico. Portanto, não há qualquer razão para você permitir, inclusive do ponto de vista ético, também é uma questão muito discutível. O empresário e membro do Clube de Caça e Tiro, Renato Ribeiro, defende o projeto de lei. Abrir para a caça não quer dizer vamos matar todos os bichos do Brasil, é muito pelo contrário. Vamos primeiro estudar quais são os indivíduos, quantos indivíduos, quais espécies, em que época, em qual meio ambiente e quem são os biólogos que vão controlar isso. Os dois lados só concordam num ponto: os javalis, que foram trazidos para o Brasil em 1960, se reproduziram descontroladamente e hoje precisam ser combatidos como inimigos. Mas para isso já existe uma lei. Outro argumento dos ambientalistas contra a nova lei é que, se for aprovada, a regulamentação da caça vai trazer como consequência a venda de armas para essa prática. E aí,
Como garantir que os revólveres e espingardas comprados para matar os bichos não acabem alimentando a violência nas nossas cidades. Essas armas, elas vêm de alguns países da fronteira, elas vêm contrabandeadas, são armas muito mais violentas, são armas diferentes, são armas para matar gente, são armas semiautomáticas, são duas coisas que não se misturam. A gente sabe muito bem que armas de fogo não ficam na mão exclusivamente de quem as comprou, quem as tem legalmente. Ela acaba saindo da mão dessas pessoas e indo para outras pessoas. O projeto do deputado federal Valdir Colato, da bancada ruralista do PMDB, ainda precisa ser aprovado por 3 comissões antes de ir para a votação no plenário. O caçador, ele vai se unir aos ambientalistas, vamos dizer, mais radicais, que são contra a caça, na preservação do meio ambiente. Muito melhor do que um caçador como conservador da natureza, que é um argumento que muitos usam, é um observador da fauna como um conservador da natureza. A gente não precisa matar para conservar. A segunda fase de saques das contas inativas do Fundo de Garantia começa com uma novidade. A data para a retirada do dinheiro foi antecipada. Neste sábado, dia 8 de abril, mais de 2 milhões de trabalhadores vão receber diretamente nas contas os valores do FGTS inativos que foram liberados pelo governo. A medida vale apenas para os correntistas da Caixa. Essa segunda fase de saques contempla quem nasceu em março, abril e maio. 2.000 agências da Caixa Econômica Federal vão abrir excepcionalmente no sábado, das 9 da manhã às 3 da tarde, para realizar o pagamento. A lista das agências estará no site caixa.gov.br. Inicialmente, os saques começariam apenas no dia 10, próxima segunda-feira. Aliás, na segunda, na terça e na quarta, as agências vão abrir mais cedo, 8 da manhã, para os saques do Fundo de Garantia. Agora, outras notícias nacionais. 9 pessoas morrem em 2 chacinas em São Paulo. E a outra notícia melhor. Para milhões de consumidores da CPFL Paulista, a conta de luz fica cerca de 10% mais barata a partir deste mês. É a devolução da cobrança indevida feita pelas distribuidoras no ano passado. Por decisão da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, a redução no preço da conta de luz para os usuários residenciais será de 9,62%, para os industriais 12,2%. A CPFL atende mais de 4 milhões de consumidores em cerca de 200 municípios do interior de São Paulo, entre os quais das cidades mais importantes do estado, como Campinas, Ribeirão Preto, Bauru e São José do Rio Preto. 9 pessoas morreram em 2 chacinas durante a noite em áreas diferentes de São Paulo. Na Zona Norte, 2 homens em uma moto atiraram contra frequentadores de um bar no bairro do Jaçanã. 6 pessoas morreram. Na Zona Sul, 2 homens em uma moto atiraram contra os 2 ocupantes de outra moto e um deles morreu. Pouco à frente, eles atiraram contra os condutores de 2 carros. Ambos morreram. Ferramenta de atendimento virtual do Poupa Tempo de São Paulo, o Poupinha, ganha novas funções. As novidades foram apresentadas pelo governador Geraldo Alckmin no evento sobre inteligência artificial e cidadania que acontece no campus São Paulo. O encontro, organizado pelo Google e pela empresa responsável pela tecnologia usada no Poupa Tempo, discute como a inteligência artificial pode diminuir a distância entre os cidadãos e os serviços públicos. A gente vai para a nossa dica de leitura sobre um tal João. Estou curioso para saber quem é esse João. Pois é, esse livro, pensa num livro incrível, é esse livro. O livro é João, Joãozinho, Joãozito, o Menino Encantado. Maravilhoso. Era uma vez o João, ou o Joãozito. Ele nasceu no meio das Minas Gerais, numa cidadica tal de Cordisburgo. Vivia na roça, entre bois, galinhas, tinha muitos irmãos. O pai era dono da venda. João via o pai trabalhar de longe e ouvia, porque o que ele gostava mesmo era disso, ouvir histórias. Um dia ele descobriu os livros, aí foi bom demais. Não cansava deles nunca, lia o tempo todo e queria saber sempre mais. Estudou novos temas, novos idiomas. Cordisburgo foi ficando pequena para ele. Aí ele foi para Belo Horizonte, onde tinha até biblioteca. Já grande, foi trabalhar com as palavras e criou um amigo que era igualzinho a ele, o tal de Miguelim. Já sabe quem é esse João? Dica, estudou medicina, mas trabalhou pouco como doutor, gostava mesmo é das palavras, inventou várias delas. Foi diplomata nessa hora, ajudou muito ele saber várias línguas. Ele falava 6 fluentemente, 2 mais ou menos e lia em outros 4 idiomas. Eita, Joãozinho inteligente, hein? Tão importante para o Brasil que é bom a gente conhecê-lo desde pequenininho. Por isso, esse livro apresenta para a família toda o legado do João, João Guimarães Rosa, aquele que nos ensinou que as pessoas não morrem, ficam encantadas como ele ficou.
A seguir, a Polícia Federal dos Estados Unidos colhe novas provas do envolvimento de assessores do presidente Donald Trump com hackers russos durante a eleição presidencial. E mais, o Conselho de Segurança da ONU faz reunião de emergência para avaliar ataque com gás tóxico na Síria. 70 civis morreram. Estamos de volta com as notícias internacionais. A pedido da França e do Reino Unido, o Conselho de Segurança da ONU se reúne hoje em caráter de urgência para discutir o bombardeio com gás tóxico que atingiu civis ontem na Síria. Pois é, organizações que ajudam no atendimento às vítimas informam que o número de mortos no ataque já passa de 70, incluindo dezenas de crianças. O ataque aconteceu na região de Idlib, noroeste da Síria, zona dominada por rebeldes opositores do regime do ditador Bashar al-Assad. 400 pessoas ficaram feridas. A Casa Branca atribuiu o bombardeio ao exército de Assad e condenou a ação. A Rússia acusa os rebeldes. Esse é o ataque mais mortal com armas químicas na Síria desde 2013. Dia de confrontos na Venezuela, a polícia reprimiu com violência um protesto da oposição do país, impedindo que os manifestantes chegassem à Assembleia Nacional. Os agentes fecharam ruas e estações de metrô. Os opositores pediam o afastamento dos juízes da Suprema Corte venezuelana, que na semana passada tentou assumir os poderes do Legislativo. Equipes de resgate ainda trabalham à procura de cerca de 80 desaparecidos na avalanche de lama que atingiu a região de Mocoa, na Colômbia. 286 pessoas morreram na tragédia. Na área devastada, agentes de saúde começam a vacinar os sobreviventes, com medo da proliferação de doenças. O FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos, vai fechando o cerco ao presidente Donald Trump na investigação sobre as ligações do republicano com interferências de hackers russos na eleição presidencial. O general Michael Flynn, que renunciou em fevereiro depois de provada sua ligação com o alto escalão do Kremlin, volta às manchetes por ter ocultado pagamentos recebidos de empresas russas. Em alguns casos, pagamentos para que ele participasse de eventos nos quais se encontrou com o próprio presidente Vladimir Putin. Em outro braço da investigação, Carter Page, amigo pessoal e assessor de política externa de Trump durante a campanha, pode ter sido recrutado por um espião russo. Page manteve encontros com o agente do Kremlin desde 2013. Vamos à hora do esporte. Boa tarde, Cadu Cortez. Boa tarde, Gabi. Tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo, Aldo. Salve, Cadu, bem-vindo. Salve, vamos lá para a nossa hora do esporte desta quarta-feira. Ontem foi um dia muito especial. A gente vai falar daqui a pouquinho do jogo que aconteceu, né, da Recopa Sul-Americana, mas a gente começa com uma notícia um pouco negativa. Novamente a CBF foi notificada por gritos homofóbicos por parte da torcida no último jogo do Brasil nas eliminatórias contra o Paraguai. Vamos ver. A Confederação Brasileira de Futebol vai enviar à entidade máxima a defesa a respeito da acusação de gritos homofóbicos feitos por torcedores durante a partida contra o Paraguai no último dia 28 de março na Arena Corinthians pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. Em vários tiros de meta do goleiro Antony Silva, a torcida gritava "Ô bicha", coro que tem sido comum em duelos de clubes em São Paulo. Recentemente, em uma reunião do Conselho da FIFA, a Conmebol e a CBF pediram formalmente para que a principal entidade que controla o esporte para aliviar as punições. O principal argumento seria que o ato é algo cultural ao futebol local, não sendo caracterizado um crime. A partida marcou a classificação antecipada do time de Tite à Copa do Mundo da Rússia. Crime ou não, não resta a menor dúvida que ouvir esse som aí soa muito melhor. Deixou de ser brincadeira, o que nunca foi, né? E realmente não tem mais sentido nenhum. Ontem teve bola rolando pelos torneios sul-americanos, vamos ver os gols e também essa grande homenagem, essa grande festa que foi o jogo da Recopa Sul-Americana. Vamos lá. O Cruzeiro venceu o Nacional do Paraguai por 2-1 com gols de Thiago Neves e Ramon Ábila. Jonathan Santana descontou. E na Arena Condá, 20 mil brasileiros e colombianos vestindo verde e branco, as cores de Chapecoense e Atlético Nacional. Primeiro jogo da Recopa Sul-Americana, o campeão da Libertadores versus o campeão da Sul-Americana. Após os discursos emocionados dos prefeitos de Medellín e Chapecó e dos presidentes de ambos os clubes, que terminou com um abraço dentro de campo, o radialista Rafael Hensel, ao lado de Alan Ruschel, Neto e Jackson Foman, lembrou dos 71 mortos da tragédia de novembro do ano passado.
Os 4 depositaram cartas dentro de uma cápsula que será aberta em 43 anos. Ela ficará em um monumento em Medellín para a última partida da final da Recopa, dia 10 de maio. Depois, os atletas entraram na Arena Condá em 2 filas, misturando-se uns aos outros para demonstrar a união das 2 cidades e dos 2 países. Em campo, o confronto foi vencido por 2-1 pelos catarinenses. Não parou por aí. O ápice foi quando a torcida aplaudiu o gol do Atlético Nacional. É isso aí, festa legal demais ontem lá na Arena Condá. Valeu, gente. Até amanhã. Até. Obrigado. Tchau, tchau. Jornal Cultura, primeira edição, fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Agora tem JC Debate. A gente volta amanhã, ao meio-dia. Ótima tarde para você. Tchau. Tchau.